Tiago capítulo 4, vamos ler versículos do 11 ao 17. Tiago capítulo 4, versos do 11 ao 17. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar. Amado Deus, pedimos que nessa manhã de domingo, manhã essa que a tua igreja se encontra reunida, em espírito, adorando ao Senhor, que haja da nossa parte reverência, temor diante do Senhor. Pedimos ao Pai a tua direção em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, espero que todos possam estar com as suas Bíblias abertas, tá bom? Aí na sua sala, seja onde você estiver. Então, esteja acompanhando o texto, meditando conosco, não permita que nada venha tirar a sua atenção. Por esta razão, estaremos agora, tá bom? Lá, Tiago, ele foi o meio-irmão de Jesus que escreveu essa carta. Havia pelo menos 2 Tiagos que se destacavam, tá bom? 3 Tiago, né? Tiago o apóstolo, o irmão de João, tá bom? O Tiago o meio-irmão de Jesus, e tinha outro Tiago também. O nome Tiago era um nome comum na época, tá bom? Na época. Então, quem escreveu essa carta não foi o Tiago o apóstolo, foi o Tiago, o meio-irmão de Jesus, que era pastor lá em Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Ele era o pastor. Tiago, ele é conhecido como um homem que tinha os joelhos de camelo. Em que sentido? Porque ele orava muito. Tiago, ele é conhecido como um bom pregador. Dizem que ele é mais pregador do que escritor. Porque é interessante quando você lê essa carta de Tiago, como ele expõe os assuntos de forma bem simples, e ele não somente faz uma boa exposição do assunto, mas ele traz ilustrações para aumentar a nossa compreensão do assunto através das ilustrações. Tiago também é conhecido, a carta de Tiago, como o Provérbios do Novo Testamento. É conhecido como o Provérbio do Novo Testamento. Desafio os amados a ler essa carta, a meditar nessa carta. Essa carta é profunda, essa carta ela tem várias lições para a nossa vida. Você tem percebido que a gente já tem falado aqui várias vezes dessa carta. E hoje nós vamos trazer um assunto, né, de muita importância. No capítulo 4, Tiago ele começa a falar do mundanismo, de uma pessoa mundana, de um crente mundano. Ele mostra a causa do mundanismo, depois ele vai mostrar a cura do mundanismo,
E a partir do versículo 11 até o 17, ele vai mostrar as evidências de uma pessoa mundana. De uma pessoa mundana. O que é que caracteriza uma pessoa mundana? Tiago vai falar. Então, primeiramente aqui, olha, o que é que caracteriza uma pessoa mundana? Do versículo 11 e 12, veja aí. A primeira característica de uma pessoa mundana. A primeira coisa que uma pessoa mundana faz, que evidencia que ela é uma pessoa mundana, que ela não é uma pessoa espiritual, que ela não é uma pessoa equilibrada espiritualmente. E isso nos preocupa. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos errado naquilo que Tiago vai estar falando aqui. E muitas vezes somos caracterizados por algumas pessoas, ou muitas vezes nós evidenciamos para algumas pessoas que as nossas atitudes têm sido atitudes mundanas. Precisamos ter humildade para reconhecer isso. E olha o que Tiago diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Pare de falar mal. Não continue falando mal um dos outros. Isso é a razão aqui do verbo. Não continue falando mal um dos outros. É uma proibição. Porque os irmãos estavam falando. E no momento que os irmãos estavam falando mal um dos outros, eles estavam demonstrando que eles não eram espirituais. Mas eles eram cristãos carnais, mundanos. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. Um só é quem cria a lei e que decide a quem julga, que é aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Quem é você que julga ao próximo? Aí Tiago fala, quem é? Depois ele vai mostrar quem nós somos. Quem nós somos, né? Mas observa aí, irmãos, que esse pecado aí de maledicência, o que é maledicência? É o pecado da calúnia, da difamação, do discurso injurioso contra um bom nome de alguém. Essa palavra maledicência é aquela palavra que significa ferir a pessoa, prejudicar. O sentido aqui de falar mal é você falar mal de alguém tendo como propósito prejudicar aquela pessoa. É você contar para outra pessoa, difamando aquela pessoa, com o objetivo de realmente prejudicar aquela pessoa. Sem ter evidências, sem realmente estar com o interesse de querer ajudar, mas simplesmente comenta para derrubar aquela pessoa. Quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente pecando contra Deus. Tiago ele já vem falando isso no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala sobre isso. Tá bom? E agora Tiago ele está nos advertindo os irmãos que não devem falar mal um dos outros. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, que nossos inimigos falem mal de nós, até nós entendemos. Porque os descrentes, eles não gostam realmente dos crentes. Então, quando a gente vê um descrente falando mal de um crente, até a gente entende, porque eles não gostam. Até Pedro disse isso, né? Em sua carta, 1 Pedro, Pedro disse que os irmãos estavam sendo realmente injuriados, sendo caluniados como pessoas que eram mal vistas, como malfeitores. Quando o descrente fala isso de nós, até nós entendemos, alguns descrentes. Porque a Bíblia diz que o mundo é o nosso inimigo. Mas é inaceitável, biblicamente, que um crente fale mal de um outro crente. Isso é uma tristeza, isso é uma vergonha. E eu pergunto, quantos de nós não temos falhado nesse requisito? Muitos de nós. Muitos de nós. A maledicência, a calúnia, ela é proibida em toda a palavra de Deus.
Há vários textos aqui que eu gostaria de selecionar somente alguns que eu pudesse ler aqui para os irmãos. O primeiro está lá no Salmo 140, versículo 11, tá bom? Salmo 140, versículo 11. Olha o que diz. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Então, há uma certa punição para o homem caluniador, que fala um mal do outro. Efésios fala sobre isso, Efésios 4:30, mas eu não vou ler aqui. Mas eu gostaria de ler aqui 1 Pedro, né? 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Pedro diz: nós devemos tirar sobre nós a maledicência. Devemos, irmãos, entender que esse pecado ele é condenado em toda a Bíblia. Aqui Tiago ele retorna ao assunto da língua. Veja aí, falar mal do irmão, julgar o irmão é um pecado da língua, que já estudamos muito bem, não vou aqui repetir algumas coisas, mas estudamos muito bem terça e quarta sobre o perigo da língua. O perigo realmente de abrir nossos lábios, que não vem trazer bênção, mas vem trazer maldição para a vida de muitas pessoas. Tiago vai falar isso, capítulo 1, versículo 26. Tiago fala bem, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Tiago retorna a falar da língua, capítulo 5, versículo 12. Tá bom? Tiago ele enfatiza esse pecado. Creio que o assunto mais discutido nessa carta é o pecado da língua. É abrir nossos lábios para falar mal de um irmão, caluniando o irmão, tentando prejudicar o irmão. Deixa eu só dar uma frase aqui que eu não falei na semana passada sobre o pecado da língua, mas eu gostaria de falar hoje. Alguém disse que a língua pesa praticamente nada. O quê? Não dá nem meio quilo a língua. 400 gramas, 300. A língua não pesa quase nada. Mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Poucas pessoas. E aí é algo difícil. Então, a ordem de Tiago aqui é o quê? Veja a ordem de Tiago. Não falem mal dos outros. Não fale mal dos outros. Não fale mal dos outros. Julgar o irmão é condenado nas Escrituras. Há vários textos aqui, mas eu gostaria de ler somente Mateus 7, 1 e 2. Há vários textos que falam sobre que a Bíblia condena falar mal uns dos outros. Mas olha o que diz Mateus 7, 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então não devemos, amados irmãos, julgar uns aos outros. Essa proibição, contudo, não deve ser confundida. Agora, deixa eu só falar aqui. Essa proibição de julgar, ela não deve ser confundida com o dever que temos de avaliar os erros e pecados de irmãos com o objetivo de corrigi-lo e levar aquele irmão ao arrependimento. Deixa eu só ler aqui, por exemplo, há vários textos, mas selecionei aqui Gálatas 6:1. Olha o que ele diz, Gálatas 6:1. Não vamos confundir aqui, por exemplo, quando se a gente estiver conversando aqui, olha, o irmão fulano está fazendo isso, 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 aquilo. Nós não estamos falando mal do irmão. Nós sabemos o que ele está fazendo. Nós sabemos qual é o procedimento que ele está tendo. E aí,
Eu posso estar comentando com o irmão, ou o irmão comentando comigo, que a sociedade está vendo aquilo que o cliente está fazendo, então eu não estou julgando, mas eu não posso simplesmente ouvir alguém falando do meu irmão. Eu tenho que ir até meu irmão e corrigir ele, questionar ele sobre aquele procedimento, para que ele se arrependa e seja realmente corrigido. Olha o que diz aí. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, quer dizer, em algum pecado, se alguém caiu em algum pecado, vós que sois espirituais, o que é que você tem que fazer? Você tem que corrigir aquele irmão. Como é que você tem que corrigir? Com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado naquele pecado. Então, é isso que o Senhor nos ensina. Se alguém peca, devemos corrigir. Veja também, o Senhor ensinou em Lucas 17:3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Então, lembre que nós não devemos confundir julgar um irmão com avaliar o erro do irmão e tentar corrigir o irmão para poder levar ele ao arrependimento. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Alguém simplesmente postou uma coisa nas redes sociais. E aí, deixa eu dar um exemplo nas redes sociais, que isso é muito perigoso. Alguém está lá em um bar, ele está passando, tem os amigos bebendo num bar, e simplesmente os amigos chamam ele, ele diz, não, mas eu não posso, estou indo a fechar e tudo. E o Espírito Santo dizendo, isso não é um ambiente para você poder estar, mas aí ele simplesmente faz o quê? Aquela pessoa é convencida pelos amigos e senta na mesa de bar. Ele não vai beber, ele está ali simplesmente fazendo o quê? Tomando uma Guaraná, e a Guaraná praticamente é a mesma cor da cerveja, né? Aí ele está tomando um Guaraná, comendo um espetinho. Aí ele está ali, aí passa um irmão, ou passa um descrente, não é nem passar, né? A gente está falando das redes sociais. Alguém tira a foto ali, os amigos, e vê aquela pessoa na mesa de um bar. E aí o que é que acontece? Se eu ver essa foto, eu vou ligar para o irmão. Ou então eu vou falar com o irmão. Irmão, eu estou vendo aqui uma foto que o irmão está tendo. Ah, pastor, o senhor está me julgando? Eu não estava fazendo nada lá não. Eu não estava bebendo não. Não, calma, irmão. O que eu estou vendo aqui é o seguinte. O irmão está numa mesa de bar. Não é um ambiente, tá bom? Para o irmão estar. Quem é descrente? Quem está vendo essa foto? O que é que vai estar pensando? Ah, não importa o que as pessoas vão pensar. Importa sim. Não, mas as pessoas vão me julgar. Sim, não é que as pessoas vão lhe julgar. É porque há evidência. Não é que há realmente um pecado de você, no sentido de estar bebendo. Mas há evidência que as pessoas estão vendo, aquela foto está mostrando que você está na mesa de bar com um monte de gente ali tomando uma Guaraná. Quem vai imaginar que você não está ali bebendo? Na mentalidade de muitas pessoas é isso. Então, se eu ligo para aquele irmão, e todos nós temos a responsabilidade de repreender aquele irmão, que ali não é ambiente para ele estar, que ali é roda de escarnecedores, que ele deve fugir da aparência do mal, que ele não deve realmente evidenciar algo que seja motivo das pessoas falar dele e do evangelho. Então, isso não é julgar, porque foi evidenciado. Agora, se eu chegar para o irmão ou para outro, né? Antes de conversar com o irmão, rapaz, tu não sabe o que estava acontecendo. Olha, eu vi uma foto que o irmão estava bebendo. Sim. Aí é julgar. É eu falar antes que ele estava bebendo, sem saber se isso era verdade. Agora, quando eu ligo para o irmão, ou então quando eu compartilho, pai, fulano, você viu aquela foto? Eu vi, pai, como o irmão estava ali, o que é que ele estava fazendo ali, rapaz? Vou precisar falar com ele para poder entender ele. Aí é outra coisa. Tá vendo a diferença entre julgar e corrigir o irmão? Então, pastor está dizendo que eu não devo falar mal dos irmãos. Então eu vou ver o irmão fazendo uma coisa errada, eu vou ficar caladinho. Não. Aí você está sendo omisso ao pecado. E não demonstra amor para com o irmão.
ou se você passa a falar desse irmão para outros e não corrige ele. Erramos muito, muito nisso. Muito, muito nisso, tá bom? Tem uma pergunta aí? Pastor, muitos usam esse texto de Mateus 7:1 quando apresentamos o Evangelho da Salvação. Explica um pouco. É justamente isso que eu estou dizendo. Muitas vezes quando você está falando, olha, você é um pecador, você precisa se arrepender, você precisa ir para o céu. Não, mas você está me julgando. Não, aí não é julgando. Nós estamos apresentando a verdade. E aí não é julgar, aí você está repreendendo a pessoa para que ela corrija do seu erro. É isso que nós estamos falando. Então, não devemos parar de pregar o Evangelho. Muitas pessoas vão doer, vão sentir dor, muitas pessoas não vão gostar, mas é a verdade, é a realidade. Aí outra coisa, mas realmente as pessoas, quando a gente está pregando, o Senhor está me julgando. Não, não é julgando. A gente está pregando a palavra de Deus e a vida das pessoas evidencia isso. A vida de todas as pessoas evidencia que são pecadores e que necessitam de Cristo Jesus. Tá bom? De Cristo Jesus. Então, Tem uma pergunta. Tem outra pergunta aí? Pastor, quando corrigimos o irmão e no momento ele aceita a correção, no entanto ele continua, eu acho que vai continuar, peraí. Aqui. Deixa eu ler de novo. Pastor, quando corrigimos o irmão e no momento ele aceita a correção, no entanto ele continua no mesmo erro, o que devemos fazer além de orar? Certo. Então, aí é muito bem. Então, deixa aqui eu explicar. Então, vamos lá que eu vi esse irmão. Vamos voltar para esse irmão. Isso aí é uma ilustração, viu? Eu vi uma foto desse irmão ao redor de uma mesa de bar, com as pessoas bebendo, ele comendo um espetinho ali, tomando um refrigerante, mas naquele refrigerante ninguém sabia se é refrigerante ou não. Qual é o meu propósito ao ver isso? Tentar falar com ele. Aí a gente vai lá, fala com ele, irmãos, olha, eu vi essa foto e assim não é uma boa foto. Muitas pessoas que estão vendo a foto estão talvez até pensando que o irmão esteja bebendo. Não, pastor, eu não estava bebendo não, eu estava passando, alguém me chamou, eu estava tomando um refrigerante ali. Mas o irmão acha que é um ambiente realmente ali bom? Faz pergunta a ele. Não, pastor, acho que não é um ambiente bom. O irmão acha também que, por exemplo, as pessoas lhe vendo ali com aquela refrigerante, as pessoas também não podem imaginar que seja bebida? Pode. Então, o que a Bíblia diz? Nós devemos fugir da aparência do mal. Então, o irmão deveria fazer isso. Aí, esse irmão, pastor, doa quem doer. Eu não tenho nada a dever a ninguém, mas tem. No momento que você se converte, você tem algo a dever. Você tem responsabilidade a cumprir. Com Deus, primeiramente. E se você continua fazendo algo, você vai estar desobedecendo a Ele. E você tem responsabilidade com a igreja da qual você faz parte, da qual você se tornou membro. Quando você peca, você não peca somente contra você mesmo. Você peca contra Deus e contra a igreja do Senhor. E se aquele irmão chegar e dizer, tá certo, pastor, tá certo, meu irmão, reconheço, realmente não é um ambiente para mim, então eu vou deixar. Aí ele deixa o ambiente. Graças a Deus por isso, ele foi corrigido do erro dele. Ele foi corrigido daquilo que ele estava fazendo. Que em certo sentido não é pecaminoso. Está tomando um copo de refrigerante com um espetinho. Mas o ambiente não é propício nem ideal para isso. E ele tem que fugir da aparência do mal. Aí corrige. Agora o ruim é quando a gente nem fala com o irmão e a gente começa a falar mal dele para outras pessoas. Aí que está o erro. É aí que está o erro. Nós sempre ensinamos isso. É o que a Bíblia diz. Nós muitas vezes falamos e não corrigimos. Muitas vezes a gente sai falando para outro, olha, eu vejo o irmão fulano sentado em tal canto e tudo. O que é que o irmão está falando? Está lá discutindo sobre política, está lá muitas vezes falando mal dos outros. Mas será que ele está falando sobre isso? Então,
Talvez ele não, estando ali, não é pecaminoso estando com as pessoas, mas é um ambiente que nós devemos fugir das aparências do mal. E aí, antes de falar para os outros, a gente tem que ir falar com aquele irmão, para a gente ver o que está ali acontecendo, tá bom? A frustração. E que isso aconteceu? Eu não sei onde foi, se realmente foi no estado do Rio Grande do Norte, mas alguém estava me contando que um certo dia, no domingo, a igreja estava reunida para poder adorar o Senhor no culto. Deu 7h30, o pastor não havia chegado. Deu 7h40, o pastor não havia chegado. Deu 8 horas, o pastor não havia chegado. Decidiram começar o culto. Começaram o culto. Quando terminou o culto de 9 horas, não teve mensagem, somente cânticos, um irmão procurou os diáconos da igreja e disse: olha, o pastor não veio para o culto, sabe por quê? Meus irmãos, por quê? Porque ele foi para o cinema assistir um filme. E os irmãos, homem, não diga isso não, foi. Quando eu estava passando no coletivo, na frente do cinema, eu vi ele entrando no cinema com os meus próprios olhos. Ele deixou. Diante disso, os diáconos escandalizados, tá bom? Chamou alguns outros irmãos da igreja também e passaram para os irmãos da igreja que realmente o pastor estava no cinema e tinha deixado de assistir o culto. Os irmãos se escandalizaram porque conhecia o pastor e tudo e ficaram realmente tristes. E o irmão, que era um irmão sério, no sentido de ele não gostar de mentir, eu afirmo, eu vi o pastor entrando no cinema quando eu estava vindo para cá. O que é que aconteceu? A igreja que ficou ali, alguns irmãos já estavam decidindo realmente dar as contas do pastor, no sentido aqui de tirar o pastor da igreja. Nesse interim, chegou o pastor. Ainda pegou alguns irmãos na igreja, esses irmãos reunidos. Quando o pastor chegou, os irmãos começaram: pastor, o senhor não veio para o culto e nós já sabemos aonde o senhor estava. O senhor estava simplesmente no cinema assistindo um filme. E nós sabemos que o senhor estava lá, porque o irmão fulano tal que está aqui viu o Senhor lá. Aí o irmão se levantou e disse: realmente eu vi o Senhor, pastor. Eu estava vindo para cá, era 7h20 mais ou menos, e eu vi quando o Senhor estava entrando no cinema. Aí o pastor, todo mundo quando falou, o pastor disse: realmente eu entrei no cinema. Mas a razão foi porque meu filho adoeceu e teve uma grande infecção, parece que era apendicite. Corri para o hospital com minha esposa. Quando cheguei no hospital, realmente o médico, não tinha médico lá. E eu lembrei de um médico amigo meu, liguei para ele. Ele disse que estava no cinema, mas que se ele pudesse passar lá e pegar ele no cinema, ele iria fazer a cirurgia do seu filho. Corri para o cinema, entrei no cinema justamente para pegar esse médico, para que ele pudesse simplesmente fazer a cirurgia do meu filho, porque por pouco meu filho não morria. Graças a Deus ele fez a cirurgia agora e terminou agora a cirurgia. Por isso que eu vim aqui na igreja, não tive tempo de falar, porque estava muito angustiado, preocupado com meu filho. Então, irmãos, percebe aí a gravidade de julgar? É você julgar sem evidência. É você julgar sem ter certeza. É de uma hora para outra, alguém que era um herói deles, o pastor, se tornando um vilão. Alguém que era considerado alguém espiritual, estava agora sendo considerado uma pessoa carnal, a ponto de querer já estar reunido para tirar o pastor da igreja. É esse pecado que Tiago está condenando. O pecado da maledicência, de prejudicar alguém sem saber, julgando as pessoas, julgando ações. Não devemos julgar pensamento, mas julgar ações. Você viu, você confrontou com ele, você viu realmente que ele estava indo para lá porque ele queria assistir e deixou de ir para o culto. Então devemos ter cuidado. Uma coisa é você
ter certeza daquele irmão tivesse parado no ônibus, tivesse falado com o pastor e achar esquisito. Mas, pô, pastor, eu vou parar, o que é que está acontecendo? Pastor e tudo. E o pastor dizendo, não, porque eu agora não vou para a igreja, não, vou poder assistir um cinema porque um filme é muito bom. Aí é outra coisa. Aí você não estava julgando, você estava vendo, não estava julgando pensamentos, você estava julgando ações e as ações deveriam ser realmente tratadas. É diferente. Não, mas eu acho que ele está pensando nisso, eu acho que ele está fazendo isso, eu acho é julgar. Então, irmãos, Tiago está falando, e muitas vezes, e é interessante isso, o que caracteriza uma pessoa mundana é simplesmente, realmente, a maledicência, falar mal do irmão. E eu estava estudando ontem à noite e hoje pela manhã, e a gente fica pensando, meu Deus, né? Principalmente eu que sou pastor, muitas vezes nós nos deparamos muito com muitas situações e com muitos irmãos, e a gente tem que ter muito cuidado. Ore por mim. Eu peço muito perdão a Deus também, mas ore por mim. Mas devemos ter cuidado, tá bom? Vamos continuar aqui, olha. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Sim, no versículo 12, diz, um só é legislador e juiz. Tiago 4,12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga ao teu próximo? Quando julgamos e condenamos nossos irmãos, estamos tomando o lugar de Deus. Estamos tomando o lugar de Deus. É esse o caráter do pecado de falar mal do próximo. É tomar o lugar de Deus. Somente Deus pertence à autoridade e o poder de julgar, de salvar a pessoa e condenar. É isso que Tiago está falando. Quando falamos mal do irmão, é um sinal que não amamos o irmão. Estamos quebrando a lei de Deus. Qual é a lei? A lei de amar ao próximo. A lei de amar ao próximo. Lembra que Jesus disse que a lei resume em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos? E quando nós amamos, nós estamos cumprindo a lei. Romanos capítulo 13, Paulo fala disso. Então, quando estiver a ponto de falar mal do irmão, vamos recordar a lei do amor de Deus e diga algo bem, algo bom em troca. Vamos tentar nos ajudar. Quando a gente estiver em muitas pessoas, numa reunião, e alguém querer falar mal de uma pessoa, sem se ter evidência, sem saber realmente se aquilo é verdade ou não, sem ter comprovado, ou uma foto que viu, alguma coisa, você pode ver uma foto e achar estranho. Por exemplo, de vez em quando a gente vê uma irmã mesmo nessa semana, diz, pastor, eu vi uma foto de fulana no Face, eu achei um pouco estranho. Aí eu compartilhei com Emília, e Emília foi e entrou em contato com essa irmã. Para que a gente possa tirar as dúvidas do que está acontecendo, para que ela possa postar a foto desse jeito. Em vez em quando Emília está falando. Bom, em vez em quando aí algumas pessoas, alguns homens da igreja tiram alguma foto de sem camisa. Aí, não. Você anda sem camisa no meio da rua? Você vai realmente para a igreja sem camisa? Então você tira a foto ali, não. Aí eu, de vez em quando, eu passo uma mensagem para o irmão. Irmão, olha, essa foto não é muito bom aí, né? Qual é o propósito do irmão tirar uma foto sem camisa? O irmão quer aparecer o físico para que as pessoas possam admirar. Isso você pode despertar desejo em outras pessoas. E aí alguns irmãos, graças a Deus, entendem e vai lá retirar. Se gosta ou não, não sei, mas ele retira. Aí é uma coisa. Agora, se eu não falar com o irmão e começar a falar com os outros, não, tá certo? Não pode. Até um tempo, deixa eu dar outro exemplo. Um dia, esse jovem nem está mais aqui. Tinha uma coisa acontecendo no Face, que um comentário terrível desse jovem. E foi eu e outro irmão, que quando estava aqui, muitas pessoas tinham visto esse comentário, mas eu e outro irmão, a gente foi na casa dele, falar com ele e com a mãe dele. O que foi que ele disse para nós? Não, pastor, realmente está lá, mas alguém entrou pelo meu Face
eu estava em uma lan house, diz, né? Estava lá e infelizmente saí, deixei o Face aberto. Alguém entrou lá e fez essa postagem, esse comentário. Não foi eu. Quem julga é Deus. E aí foi o que foi. Ele disse isso, aí a gente vai dizer o quê? Vou dizer que é mentira? Eu vou dizer que ele está querendo mentir? Então aí quem julga é Deus. Agora, se ele estiver mentindo, se prepare. A cipuada vai ser grande. De Deus ninguém se zomba. Há muitas pessoas aqui, eu como pastor já passo por isso muito. Alguém vai lá confrontar o pecado, alguém diz, não, pastor, não foi não, isso não foi verdade não. Cedo ou mais tarde Deus traz isso à tona. Cedo ou mais tarde Deus vai tratar. Não há nada encoberto que não seja revelado pelos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Quanto mais cedo for tratado o pecado, melhor é. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as pessoas estão fazendo no oculto, Deus vai trazer à tona cedo ou mais tarde. Ninguém vai fugir. Agora, se a pessoa diz isso para mim, pastor, não foi. O que é que eu vou dizer? Vou dizer que é mentira? Vou trazer para a igreja uma... Não, vou acreditar. Eu vou acreditar. O amor me faz eu acreditar naquela pessoa. Agora, se ela estiver mentindo ou não, aí ela vai se ver com Deus. Mas eu não posso tratar nada se não for realmente evidenciar. Tá entendendo aí? Então, cuidado, irmão. Então, vamos amar, tá bom? Uns aos outros. A segunda coisa que evidencia, e o último, né? A segunda e último que evidencia uma pessoa realmente mundana, e eu gostaria de entrar muito nesse texto, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, esse texto encaixa bem. Do versículo 13 ao versículo 17, lembra que Tiago ele termina fazendo uma pergunta no versículo 12. Quem és tu? Quem você pensa que é? Você pensa que é Deus, é? Você pensa que é poderoso para estar julgando o irmão, falando mal do irmão? Quem você pensa que é? Aí ele vai mostrar quem o homem verdadeiramente é. Olha o que ele diz. Atendei agora. Preste atenção agora, o que eu vou falar. Vós que andais dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, em vez de você dizer amanhã nós vamos para tal canto, nós vamos ganhar bem, vamos ter lucro, em vez de você estar dizendo isso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que deve fazer o bem não faz, nisso peca. Tiago agora ele está dirigindo a quem? Aos judeus cristãos que são negociantes. Tiago repreende esses irmãos que estão falando mal uns dos outros, ilustrando algo que aqueles irmãos deveriam ter em mente, que eles são realmente nada diante de Deus. Eles são pequenos diante do Criador. Que eles não são deuses, que eles não são todos poderosos, que estão acima dos outros, estão no mesmo patamar. Mesmo sendo ricos, mesmo tendo sucessos, mas estamos no mesmo patamar. Na vida da igreja, não existe pessoa mais importante do que outra. Não. Se tem é pecado. Se na vida da igreja você faz acepção de pessoa, trata outros melhor porque tem mais dinheiro do que outros, isso é pecado. Nós todos estamos no mesmo patamar. Mesmo patamar.
tá bom? Então Tiago repreende esses judeus comerciantes, não porque eles estão negociando. Negociar em si mesmo não é pecado. Ter o desejo de expandir o seu comércio não é pecado. Planejar como fazer o seu comércio e ter sucesso não é pecado. O que é pecado? O que constitui pecado? É você não levar Deus em conta nos seus projetos. É você se orgulhar, se gabar de sua inteligência e capacidade de dinheiro e dizer que vai simplesmente negociar amanhã e ter muito lucro. Errado é fazer tudo como se ele tivesse o controle de tudo. Como se ele tivesse o controle do amanhã. Errado é contar antecipadamente com o sucesso. Como se tivesse poder sobre nossa vida e sobre as circunstâncias. Errado é nos gabarmos e gloriarmos desses planos, declarando certos diante dos outros. Veja aí no versículo 13, né? Hoje e amanhã iremos para tal e tal cidade, nós vamos passar um ano lá, vamos negociar e vamos ganhar muito dinheiro. Isso que é errado. É você se gloriar nos planos do amanhã, como se você tivesse certeza do que amanhã iria acontecer com você. Esse texto, amados, eu gosto porque é isso que nós estamos vivendo. Quantas pessoas no ano passado iniciaram dezembro dizendo o seguinte: olha, nesse ano de 2020 vai ser um ano promissor para mim. Vou expandir, vai ter, a economia está crescendo no meu país, vou expandir os meus negócios, vou ter lucros e lucros, vou ser uma pessoa bem-sucedida, vou comprar carro, vou comprar casa, vou comprar fazenda, vou aumentar minhas lojas, vou abrir loja em outros cantos. Muitos países governantes, a economia no meu país vai estar aumentando nesse ano. Pecado não é você planejar. Pecado é quando você planeja tendo tudo como certo e que você tem a capacidade de fazer tudo aquilo sem levar Deus em conta. Veja aí o mundo. Quantos empresários estão falidos? Não é que nós temos prazer nisso, não. Estou só dizendo. Quantas pessoas planejaram tanto e hoje estão falidas? Quantas empresas grandes tinham tanto projeto para o ano de 2020 e algo tão insignificante, um vírus. Eu estava dizendo hoje para a Emília que eu estava comendo tapioca e estava caindo lá aqueles pedacinhos, né, da tapioca, os fragmentos, né? E eu estava pegando bem pequeno nisso, olha, Emília, o vírus é menor do que isso. Porque esse aqui ainda tem como eu ver a olho nu, mas o vírus não tem como eu ver. E um vírus tão pequeno derrubou, matou, mais de 200 mil está matando. Um vírus tão pequeno levou à falência muitas pessoas, empresas e poderosos, nações de primeiro mundo. O que é que esse vírus evidencia? A fragilidade de nós seres humanos. E nós achamos que somos alguma coisa. Pisamos outros, julgamos outros. Achamos que temos o controle da nossa vida e dos nossos negócios. E Deus manda um vírus tão pequeno. Permite um vírus tão pequeno. Para nos humilharmos. Nos humilharmos. Mostrar a nossa insignificância. É isso que Tiago está falando aqui. Alguém que está simplesmente achando, se gabando, se gloriando que tem o controle de todas as coisas, vê um vírus desse e acaba com seus planos e suas pretensões. Ao dizer essas coisas, que vai fazer tudo, né, sem ter a direção de Deus,
As pessoas estavam dando a impressão que eram donas da sua própria vida, donas das circunstâncias, donas do futuro. Cadê? Cadê? Cadê aqueles profetas que dizem que adivinham o futuro? Que dizem o que vai acontecer no futuro? Porque nenhum deles profetizou os dias que nós estamos vivendo. Teve um profeta nos dias de Paulo, que era Ágabo, ele pronunciou, ele disse que ia acontecer uma grande seca. Sim, ele era um profeta, ele falava em nome de Deus. Mas por que os profetas, por que as igrejas que profetizam, que creem nisso? Porque ninguém alertou para o que iria acontecer. Até esses profetas são pessoas que falam não em nome de Deus, mas falam em nome do seu próprio orgulho, do seu próprio engrandecimento, querendo sobressair sobre a vida de muitos dentro das igrejas. É isso que o Senhor está condenando aqui. Tá bom? Condenando aqui. E Paulo, não vou aqui ler, mas não somente Paulo, mas muitos do Antigo Testamento condenaram a questão dos alvos nas riquezas, como se a riqueza fosse tudo e como se ele tivesse poder de agir sobre tudo. Mas deixa eu somente ler Provérbios 27, 1. Veja aí, Provérbios 27, 1. Olha o que Provérbios diz. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará o amanhã. Não se glorie no dia de amanhã, porque você não sabe o que traz o amanhã, né? Era como esses homens aí, veja aí no versículo 14, quando esses homens disseram, olha, vós não sabeis, Tiago disse para ele, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo dissipa. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece, mas logo desaparece. Então, devemos entender isso. Quem imagina ou imaginava aquilo que estamos passando hoje, como eu falei, a fragilidade da vida humana, Tiago está dizendo, o que é a vossa vida? Sem o conhecimento do futuro e da brevidade da vida humana, as pessoas não têm o conhecimento do futuro e nem sabem quando vão partir. Isso deve levar nós crentes a depender daquele que conhece e que não somente conhece, mas que o nosso futuro está nas mãos dele. Ele é soberano. E é isso que ele fala no versículo aí, olha, no versículo 15. Eu tinha um costume sempre de fazer o seguinte, fulano, amanhã eu estou lá na sua casa. Quando eu era novo convertido, eu vi esse versículo, tem me ajudado até hoje. Quando eu falo isso, não, se Deus quiser. Veja aí, olha, em vez disso, em vez de você dizer, eu vou ter sucesso, eu vou ganhar dinheiro, amanhã vou para tal cidade, vou passar um ano lá. Tiago diz, o que é a vida de vocês? Quem vocês pensam que é, hein? Quem vocês pensam que é? Muitas vezes pensa que é alguma coisa. Eu conheço na nossa própria cidade pessoas que muitas vezes não tinham nada na vida. Aí começa a ter um carro bom, uma casa boa, começa a se achar melhor do que outros, se orgulhando, se esbanjando. Aí Tiago diz, quem vocês pensam que é? Olha o que ele diz. Em vez disso, em vez de você estar dizendo que vai para tal cidade, fazendo seus planos para amanhã, em vez disso você deveria dizer o quê? Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como faremos isso aqui. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como faremos aquilo. A atitude correta quando fazemos plano para o futuro é colocada aqui por Tiago. Em contraste com a vanglória arrogante daqueles homens, ele deveria dizer, se o Senhor quiser. Notemos que o erro não era somente planejar o futuro, como se fosse certo. Era principalmente falar desses planos, como se o sucesso dele dependesse dele, como já fosse certo.
Era principalmente falar desses planos como se o sucesso deles fosse seguro. Por isso que Tiago diz, em vez disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não é falar mal dessa forma. Não é para falar mal dessa forma como se fosse uma fórmula mágica. Não, o que Tiago está dizendo aqui é coloque a vontade de Deus como um fator dominante na sua vida, na história. Coloque a vontade de Deus como um fator que possa predominar sobre a vossa vida, sobre as vossas circunstâncias. Se o Senhor quiser, eu faço isso aqui, se Ele quiser. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o querer de Deus, preste bem atenção, olha, é o querer de Deus que determina o sucesso dos nossos planos. O que é que diz Provérbios 16:1? O coração do homem pode fazer planos, pode. Não é errado fazer planos não, meus amados. Não é errado. Mas não esqueça que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Faça seus planos, mas leve Deus em contas nas suas decisões, na sua vida. É o querer de Deus que vai prevalecer, não é o seu não, é o querer de Deus. Em alguns momentos Deus deixa você tomar suas próprias decisões para que você possa, se estar aí se orgulhando, achando que tudo está bem, cedo ou mais tarde, Deus dá uma rasteira, ou a vida dá uma rasteira, mostrando a sua fragilidade, o quanto você não é nada. O quanto você não é nada. Algumas coisas eu gostaria de falar aqui, antes de terminar. Primeiramente, porque eu tenho que levar Deus em conta na minha vida. Porque dele depende se vivemos ou não. Dele depende se vivemos ou não, não é o dinheiro. Não sei se vocês viram a filha do dono de um banco aí, eu acho que foi o Santo André, alguma coisa assim, ou foi o Bradesco. Mas parece que foi o Santo André. Que o pai morreu com coronavírus e ela disse o seguinte, com tanto dinheiro que nós tínhamos, a gente não pôde comprar algo que é gratuito para todo mundo, que é o ar, que é o oxigênio. Que depende, realmente devemos entender que a nossa vida depende de Deus. Não é nem ele somente mandar um vírus desse, permitir, ele tirar o ar. Se ele tirar o ar, morre todo mundo. Só para mostrar a fragilidade da vida. É como Tiago disse, se o Senhor quiser, viveremos. Se ele quiser. Não, esse vírus aí não me pega não. Eu tô, fazendo aí um negócio aí, que esse vírus não vai me pegar nunca. Eu já vi gente de tanta forma. Tomando água de cabelo. Tomando banho de água sanitária. Comprando, eu tenho dinheiro para comprar não sei quantos 1000 litros de gel, não sei quantas 1000 máscaras. Eu tenho dinheiro para ficar em casa e não sair para nenhum canto, não ficar incontaminado. Eu sim posso fazer isso. Dinheiro na minha poupança eu tenho. Quem quiser trabalhar, trabalha. Quem quiser sair, se arriscar. Mas eu tenho dinheiro e muito. Esse vírus não vai me pegar, não. Não diga isso, não. Faça a sua parte, mas diga assim, se o Senhor quiser, Ele vai me guardar desse vírus. Lembra do salmista, se o Senhor guardar a cidade em vão, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Não bate no peito dizendo, eu faço isso. Faça sim, é a sua parte. De se cuidar, de usar máscara, de limpar as mãos, sempre lavar, de não estar em ambiente. Se Deus lhe der a condição de você ficar em casa, tendo condições de poder ganhar seu dinheirinho, sobreviver, sem poder sair, agradeça a Deus, mas não conte isso como orgulho. Que talvez nem um vírus lhe pegue, mas para um infarto ou alguma outra coisa, você e eu não somos nada.
Não esqueça disso. Não esqueça disso. Jesus disse que a gente não pode aumentar 45 centímetros do custo da nossa vida. Ele falou em Mateus. Por mais preocupado, por mais que rico que a gente não pode acrescentar um minuto a mais na nossa vida. Se Deus determinou que a gente vai morrer com tantos anos, por mais forte que você seja, por mais dinheiro que você seja, você não pode aumentar. Pastor Genuan Lira dizendo que em uma cidade do Ceará, 2 mulheres com 60 anos deram entrada no hospital. Uma sendo médica e a outra sendo uma senhora pobrezinha que passava dificuldade. Depois de 15 dias, as 2 saíram do hospital. A médica morta e aquela senhorinha realmente boa. O que ele estava dizendo é que o vírus se comporta de forma que a gente não entende. Na nossa visão, na nossa ótica, quem era para sair vivo era a médica. Por quê? Se alimenta bem, realmente tem uma estrutura melhor. Aquela senhora disse que era de uma família tão humilde que nem se alimentava bem. Mas é isso que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. A questão também se expõe mais, os médicos estão lá lutando. E ore por ele, porque estão morrendo muitos. Não somente morrendo, mas muitos também estão saindo da zona de frente porque estão doentes. Devemos orar e se as pessoas não estiverem lá, Deus usa essas pessoas. Mas eu estou só dizendo que não é a sua posição social, não é seu dinheiro, não é a sua alimentação. Eu não estou dizendo que isso não vale, vale sim, é importante você ter uma boa alimentação, se você tem um bom dinheiro, isso é bom. Mas o que eu estou dizendo é que não faça disso, não se glorie disso, não bata no peito. Porque todos nós somos fracos. Somos fracos e diante de Deus não somos nada. É isso que Tiago está dizendo aqui. A nossa vida depende dele. Se vivemos ou não. Quem vai determinar como a gente vai morrer é ele, não é você não, nem eu. Segunda coisa, porque dele depende também as nossas realizações. Se o Senhor quiser, não só faremos aquilo, como aquilo outro. Se o Senhor quiser. Davi disse isso muitas vezes. Paulo falou muitas vezes. Fazer planos sem levar Deus em conta é soberba da vida. Veja no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é orgulho. Vocês se orgulham das pretensões de vocês. Isso é maligno. Isso não vem de Deus, vem do diabo para enganar vocês. Lembra, amados, que Tiago não está condenando os planos para o futuro. Temos que fazer planos. Mas o que ele está condenando é pretensão humana de fazê-lo como se o sucesso dependesse exclusivamente de nós. De nós. E a sua conclusão? Olha a conclusão aí. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A conclusão de Tiago traz à volta o contraste entre o que se deve fazer e não faz, aquilo que ouve e não pratica, e aquele que diz que tem fé e não tem obras. Se alguém sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. O que é pecado? É você saber o que deve fazer e não faz. A gente podia aplicar isso aqui para várias coisas, mas eu quero aplicar somente no texto, né? Se você sabe que a sua vida é insignificante, que tudo aquilo que você tem foi Deus que lhe deu, que você depende dele, se você sabe disso, e você quer fazer algo sem levar Deus em conta, você está pecando. Não deve ser a sua vontade que deve prevalecer, nem a minha vontade, deve ser a vontade do Senhor. É a vontade dele, não é o que eu acho que seja melhor para a minha vida. Não é algo que eu acho que isso vai me fazer melhor, ser uma pessoa melhor,
que isso daqui vai trazer uma realização melhor para mim. Não é o que eu penso, nem o que eu gosto. O que deve prevalecer na minha vida é a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez no momento seja difícil a gente entender, mas depois a gente vai ver isso. A nossa vida está nas mãos dele. Os planos de Deus é o que deve prevalecer na minha vida e na sua vida. Cuidado para que nós não perdamos o principal. Muitas vezes está se gastando muitas energias em algo que não deveria se gastar. Quantas pessoas aí sacrificavam família por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa do sucesso? Quantos crentes sacrificavam sua vida com Deus? Não, porque eu não vou poder ir para o culto não, pastor, hoje, porque eu estou trabalhando. Eu não vou poder ir para o culto porque eu tenho que amanhã se levantar cedo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu estou pensando em comprar isso, isso, aquilo. Quantas pessoas não levavam Deus em conta? Deixa eu terminar com uma pequena ilustração. Conta uma lenda. Preste bem atenção. Isso daqui é uma lenda. É uma história como é. Que certa vez uma mulher pobre, com uma criança no colo, ao passar diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre e apanhe tudo que você desejar, mas não esqueça o principal. Essa era a voz. Lembre-se, porém, de uma coisa, a voz dizia: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. A mulher entrou na caverna e lá encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia em seu avental. A voz misteriosa então falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a porta vai se fechar. A mulher simplesmente ouviu aquela voz e continuou ajuntando mais pedra preciosa. Mais pedra preciosa. De repente, esgotou os 8 minutos. A mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança, o seu filho, ficara lá dentro e que a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou toda a vida. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para vivermos neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não esqueça o principal. E o principal são os valores espirituais. É a Bíblia, é a oração, é os cultos da nossa igreja, é a vigilância, é a família. Mas a ganância, a riqueza e os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai sempre ficando de lado. E um dia, meu amado, quando a gente estiver perante o Senhor, no tribunal de Cristo, prestando contas da nossa vida aqui na terra como servo, nós vamos perceber o que realmente tinha valor e o que não tinha valor. Muitas vezes, meus irmãos, desperdiçamos muito tempo com coisas que não têm valor. Gastamos muito tempo achando que nós somos dono da nossa vida e que devemos fazer nossos planos sem levar Deus em conta. E isso é insignificante a nossa vida. Você que está nos ouvindo que não é crente,
Lembra bem disso. Não perca o principal. O principal para a sua vida é a salvação. É o perdão dos pecados, é aquele que vai te dar vida eterna. Mas muitas vezes você está perdendo o principal pelas riquezas do mundo, que não se tem valor nenhum, que é passageiro e que vai ficar aqui. Então, meus amados irmãos, concluo dizendo o seguinte: que Deus nos ajude para que nós não sejamos pessoas mundanas. O que é que nos caracteriza como uma pessoa mundana? O que é que nos evidencia como uma pessoa mundana? É falar mal dos nossos irmãos julgando e é planejar a vida sem levar Deus em conta, como se nós fôssemos donos do nosso próprio nariz. E não somos. A nossa vida depende de Deus. A nossa vida depende de Deus.